Sim, acho que a gente foi aprendendo uma com o universo da outra, né? Misturando esses mundos. E eu também acho que eu sou outra pessoa. Acho que eu mergulhei no documentário. Oi, Ana. Oi, Helena. Um prazer ter vocês aqui comigo nessa sala virtual, né, para a gente falar um pouquinho sobre o documentário Quando Falta o Ar. Então, eu queria, assim, saber como surgiu, né, essa ideia, né? Eu sei que é pandemia, eu sei que deve ter surgido várias ideias de muitas pessoas, mas eu não vi algo assim tão tocante, tão emocionante quanto o documentário de vocês. Então, como que surgiu essa ideia? Como foi essa logística, né, de viajar praticamente quase o Brasil todo para fazer o documentário? Pode começar com você, Helena. Jana, obrigada aqui pelo convite, primeiro. Eu sou médica, né? Sou médica infectologista, mas quando começa a pandemia, eu estava com um bebê pequeno em casa e não estava trabalhando dentro de hospitais, né? Eu estava vendo pacientes online, enfim. Mas fiquei muito, acho que como todos nós, tocada assim pela situação de colegas, né, que estavam na linha de frente. E comecei a entrevistar, primeiro amigos muito próximos que estavam vivenciando aquilo, depois isso foi crescendo o número de pessoas que eu comecei a entrevistar. E aí eu mostrei para a Ana um pouco do material e a gente já tinha um projeto juntas, né, de uma série de ficção que chama Unidade Básica, que a gente já está gravando agora a terceira temporada, né, que também retrata o universo da saúde na ficção. Mas a gente começou a olhar e perceber que era um momento histórico muito importante, assim, né? Os depoimentos eram muito incríveis, né? O que as pessoas estavam vivendo ali naquele momento. E foi aí que a gente pensou que seria a hora, um momento de fazer um documentário mesmo, né? Porque a realidade estava sendo muito mais potente, mais forte do que qualquer ficção que a gente pudesse escrever. E aí a gente juntas começou a pensar que lugares que seriam esses, a gente queria muito esse retrato de várias regiões do Brasil, de diferentes regiões, de diferentes tipos de serviços de saúde, então não só mostrar uma UTI, mas também a atenção primária, o presídio, esse trabalho com populações ribeirinhas. E aí foi surgindo essa possibilidade de fazer o documentário e essas mulheres, né? Que nessas entrevistas surgiram essas mulheres incríveis que a gente, na verdade, foi acompanhar o trabalho. Eu achei muito bacana, assim, o ponto de vista que vocês fizeram, porque vocês poderiam ter sentado a pessoa. Ah, vamos fazer essa pergunta e resposta aqui. Eu achei muito bacana que foi com o depoimento de cada uma delas, né, vocês foram mostrando imagens do que estava acontecendo ali ao redor. Agora, Ana, do ponto de vista de cineasta, né, porque você fez faculdade de cinema, algo assim, né, e como que foi, assim, qual foi o seu maior desafio nesse processo todo? Eu acho que o nosso desafio, Jana, foi a gente buscar imagens diferentes do jornalismo. A gente já estava, todos nós recebemos muitas imagens da pandemia, né? Muitas do mundo inteiro. Então a gente descobriu um pouco qual era o nosso papel nisso. Então, como cineastas, buscar uma imagem mais próxima, mais sensorial, né? Descobrir imagens diferentes do que aquilo que a gente já estava vendo, se aproximar dessas personagens de uma outra forma que não só na entrevista. Então, eu acho que esse foi o principal desafio. Muito, muito bacana, muito bacana. E quanto de material vocês gravaram? Vocês têm uma noção de quanto foi? Então, nessa primeira fase de entrevista, a gente fez mais de 100 horas de entrevistas. E depois que a gente foi para os lugares, na verdade, a gente não tinha muito tempo, né? Porque, primeiro, que não permitiam. Então, por exemplo, dentro da UTI Covid, a gente tinha algumas horas para fazer as cenas. Só eu podia entrar, porque era médica. Então, tinham várias restrições. Nesse momento, a gente não tinha vacina, né? Então, para a equipe entrar nos lugares, muitas vezes não era fácil, né? Então, a gente conseguia algumas horas.
E aí a gente acabou ficando mais ou menos uma semana em cada um desses lugares, buscando o máximo possível o registro, mas com esse fator era o fato de que a gente estava na pandemia, né, sem a vacina, então era perigoso também expor a equipe a determinadas situações. Acho que a gente colheu um bom material pelo tempo que a gente teve, digamos assim, né? Porque a gente sabe que muitas vezes filmes observacionais que ficam anos, às vezes, no mesmo lugar, né? Tentando captar essas imagens, e a gente não tinha essa possibilidade por conta da pandemia. Além disso, assim, também teve alguns depoimentos de alguns pacientes que estavam ali, de criar essa confiança, né? Como foi essas conversas, né? Esse approach, né? Como foi que vocês conseguiram criar essa confiança desses pacientes que estavam lá? Tinha aquele senhorzinho, né, que adorava o Amado Batista, adorei ele, bonitinho. É. E assim, como que foi esse contato, assim, com essas pessoas? Eu acho que tinha a relação das médicas, né, já com esses pacientes, que é uma relação de muita confiança. E eu acho que a gente buscou respeitar ao máximo, né, a situação deles e registrar essa delicadeza, né? Quando ela coloca a música que ele gosta, é afeto, é delicadeza, é cuidado, né? Procurar isso, né? Se você falou da música, né? Eu também notei que tem várias músicas que fizeram parte, né, no decorrer do documentário, Billie Holiday, Amado Batista. Como foi a escolha dessas músicas, né? Veio através dessas médicas, dessas enfermeiras que estavam tratando, ou foi uma coisa que surgiu de vocês escolher exatamente aquela música, aquele track para colocar no documentário? Então, todas as músicas surgiram dos próprios personagens, assim. A gente foi para a UTI e o paciente pediu Amado Batista e a médica estava ali e colocou Amado Batista. Então, acho que essa é a beleza da cena, né? Porque é muito real, é a música que ele gosta, é o cantor que ele gosta. Presentes do documentário, né? A Andrea, ela faz esse trabalho de colocar música para os pacientes dela dentro do presídio. Então, ela colocou Racionais quando a gente estava filmando a consulta. Depois, ela colocou Billie Holiday para a gente, porque ela coloca Billie Holiday nas consultas. Então, as músicas são todas surgidas das cenas reais e que a gente manteve porque a gente achava que realmente eram significativas, né, e que traziam uma outra dimensão, digamos assim, desse cuidado, né, elas trazem outros elementos para o cuidado que são muito importantes e que no filme seria essencial manter. Com certeza. Pode falar. E a gente é muito musical, né, e eu acho que o documentário tem essa beleza, a gente não dava para escrever no roteiro, vamos entrar numa UTI, e o senhorzinho vai pedir o Amado Batista. Você se preparar esperado, né? Essa é o presente, né? O que vem, a beleza do documentário é isso. Acho que a gente está aberto para receber. Então, foram eles que escolheram as músicas, não fomos nós. Exatamente. Muito bonito. Assim, eu fiquei muito emocionada com várias cenas, vários momentos do documentário, de tudo que aconteceu, né? Não só no Brasil, como aconteceu no mundo. Como que vocês lidaram com essas emoções durante as gravações, né? Como que era para vocês estar ali, né, atrás das câmeras vendo tudo isso? Acho que você, médica, Helena, acho que foi um pouquinho mais fácil, porque acho que você está acostumada. Agora eu não sei para a Ana. Não, é mais fácil no sentido de eu conheço aquele ambiente, né? Eu já trabalhei no UTI, eu sei como funciona, mas todos esses momentos de emoção que o filme traz, a gente também se emocionava. Esse momento do Seu Firmino, eu lembro que eu olhei para a Ana e a gente estava chorando, assim, porque, enfim, é muito bonito, né? É muito humano. Então, vários momentos, eu sinto assim, que o que a gente sentiu atrás da câmera é o que as pessoas sentem mais nas cenas mesmo, porque a gente estava ali já sentindo, nossa, isso é muito forte realmente, isso é incrível, isso que está acontecendo agora aqui realmente é algo. Então, enfim, a gente também se emocionou muito, né, durante o filme, durante a filmagem. Eu acho que tem a nossa diferença, que eu acho que a Helena tem mais intimidade com o ambiente, então coisas que para ela são mais
Então, ela já trabalhava numa UTI, já entrou numa UTI. Eu entro numa UTI, eu já fico... para mim já é difícil estar na UTI. Assim, eu já acho... já é sofrido para mim. Mas eu acho que a sensibilidade para entender o que a gente estava vivendo e tudo, acho que emociona igual. Emociona igual. Na hora que aquela paciente pede, ai, posso comer uma macaxeira lá, macaxeira, ai, bonitinho. Eu falei, ai, meu Deus. Vários momentos, né? Vários momentos. O presidiário, né, que testa negativo, aquela festa toda que acontece. Várias coisas, assim, é muito emocionante. Agora, vamos lá, né? Corrida para o Oscar. Né? Estamos aí nessa preparação. Quando vocês fizeram o documentário, vocês imaginavam que ia ter assim, essa aceitação tão grande, essa visibilidade tão grande do documentário? Não. Eu acho que a gente tinha consciência, assim, da importância, né, do que a gente estava fazendo. Eu acho que para a gente é quase que um dever, assim, histórico de estar ali, né? Então a gente teve muito essa consciência, a gente precisa fazer esse filme. A gente tem, sabe, é uma coisa da nossa geração, a gente precisa registrar isso aqui. Então a gente batalhou muito por esse filme, assim, pelo financiamento. A gente estava num momento no Brasil que não tinham políticas para financiar filmes. E a gente foi atrás de entidades da sociedade civil, a gente conseguiu financiamento, tudo foi muito batalhado, sabe? Cada parte dessa história foi muito suor, assim, foi muita luta mesmo para a gente chegar aqui. Então, eu acho assim, a gente não esperava, né? Para a gente é uma honra. A gente ganhou o É Tudo Verdade, que é um festival importantíssimo, né? Na América Latina de documentários. Então, isso para a gente já foi, assim, incrível. E a gente estar aqui é uma coisa muito, muito incrível, né? Muito importante. E que para a gente é importante para que as pessoas vejam esse filme, né? A gente quer que mais gente veja o filme, mais gente entenda o que aconteceu no Brasil. Então, para o público estrangeiro, eu participei de várias apresentações agora aqui nos Estados Unidos. As pessoas têm muito curiosidade de entender o que aconteceu no Brasil, entender o que é esse sistema público de saúde, que é muito diferente do que acontece aqui, né? Então, acho que tem essa vontade de saber mais o que se passa, né, em outro lugar, e que bom que a gente está conseguindo, com o nosso filme, comunicar, né, essas coisas, mostrar essas mulheres incríveis que trabalham tanto, né, para defender a vida das pessoas, na verdade, né? Exatamente. Quando você faz um trabalho, assim, você nunca sabe como ele vai chegar. Então, a única alternativa que você tem nesse lugar que você não tem certeza nenhuma, né? É colocar o que você acha que é mais importante, que é mais sensível, que tem mais sentido, que tem mais força. E aí, só que isso só vai se realizar quando o filme encontra com o público, né? Então, um reconhecimento, o prêmio do É Tudo Verdade, a gente está agora nesse momento da campanha, é muito bonito porque é um reconhecimento de que tocou de alguma forma as pessoas, né? De que fez sentido, de que o filme tem alguns, né? Tem sentido para as pessoas. Então, acho que isso você nunca sabe, mas quando acontece é muito bom, porque dá força, né? E a gente fica muito orgulhosa, assim, eu fico muito orgulhosa de estar falando com duas brasileiras e desse documentário ser feito por brasileiros, sabe? Assim, é muito, pra gente que tá aqui, eu tô há muitos anos fora do Brasil, então pra gente que tá aqui, nossa, transborda meu coração de alegria, assim, de estar um orgulho muito grande de ser brasileira nesse momento. Muito legal, muito bacana mesmo. E assim, eu queria, eu sei, Helena, que você teve já tem bastante contato com essa parte da medicina, esse ambiente é muito, muito conhecido, né, para você, é muito familiar, mas o que você aprendeu de você ali fazendo o documentário? E eu vou fazer essa pergunta para você, Ana, também, do ponto de vista de produtora, de cineasta, né? O que você aprendeu de você mesmo fazendo esse documentário? Eu acho que várias coisas, né? Eu acho que enfim, esses lugares, a maioria dos lugares eram conhecidos para mim enquanto profissional de saúde, mas enquanto cineasta a gente começa a ter um outro olhar, né? De um outro tempo para as coisas.
Então, por exemplo, o banho no leito que as enfermeiras dão, né? Eu acho que é uma coisa que sempre me chamou atenção, eu sempre achei algo muito especial, assim, quando é feito com carinho, né? Quando você chama pelo nome o paciente que está entubado, mas quando você precisa filmar, isso adquire uma outra dimensão, assim, porque você precisa criar todo um universo, né, da imagem para transmitir aquela sensação que você tem vendo uma cena daquela. Então, eu fui aprendendo muito, assim, principalmente com essas mulheres também, que são médicas extraordinárias, né? A gente encontrou mulheres, a Andrea, por exemplo, que trabalha dentro do presídio e trata os pacientes dela de uma forma extraordinária, que coloca música, a Roque, essa médica que já foi minha chefe no HC, que traz esse outro tempo para a UTI, ela conversa com o paciente, ela tem um outro ritmo, ela impõe um outro ritmo ali. Então, eu fui aprendendo muito, assim, como médica mesmo, olhando para essas outras profissionais de saúde, aprendendo como elas fazem o cuidado e também aprendendo muito como cineasta, né, que era a minha posição ali, como captar essas imagens de uma maneira mais sensível, mais bonita, mais poética. Então, acho que foi um aprendizado, assim, gigantesco, assim. Eu sou outra pessoa, né? No momento que eu comecei a fazer o filme para agora, tudo mudou, assim, aprendi muitas coisas. E você, Ana? Eu estava até brincando com a Helena agora, porque eu tô aqui, a gente tá fazendo. Eu não tô aí porque a gente tá gravando a 3ª temporada da série, que eu faço uma médica, né? Aí eu falei, ué, eu tô aqui trabalhando na UBS e você tá em Los Angeles apresentando filme? Então, é isso, assim, acho que a gente foi aprendendo uma com o universo da outra, né? Misturando esses mundos. E eu também acho que eu sou outra pessoa. Acho que eu mergulhei no documentário e fazendo a série agora, vivendo uma médica durante a pandemia, você começa a entender muitas coisas, assim. Eu gravei uma cena antes de ontem, que a doutora Laura, minha personagem, perde uma paciente, a paciente morre. E aí é uma cena que ela desaba, ela começa a chorar no consultório. E eu só pensava nas personagens do documentário. Assim, eu não pensei numa coisa minha, pessoal, que tem ator que às vezes recorre a isso, né? Uma coisa que aconteceu na minha vida, que me deixou muito triste, ou que eu pensava nelas, e pensando nelas eu me emocionava. Então é muito profundo. Eu acho que a pandemia é uma experiência muito forte para todos nós. Acho que todos nós teremos memórias, marcas desse momento, porque viver uma tragédia, né? Mundial, enfim. Mas a gente viveu de uma forma muito especial, porque a gente se conectou com elas. E isso faz com que a gente crie uma memória muito profunda desse momento e do trabalho dessas mulheres também. Não, com certeza. O documentário é muito, assim, muito emocionante. Eu fiquei bem emocionada em vários momentos. Lembrei em alguns momentos da minha mãe, essa coisa de conversar, porque minha mãe ficou em coma por uns dias, e essa coisa de conversar com o paciente, esse cuidado dos enfermeiros tiveram com a minha mãe, né? Eu pude presenciar isso. Então, assim, era muito interessante. Mesmo quando eu cheguei para ver minha mãe, eu falei, né, eu conversei com a mãe, não sei o quê, as pessoas, tem gente que fala, você está em coma, não escuta. Claro que escuta, ela sabe que eu tô aqui. Eu tenho certeza que ela sabe que eu tô aqui. Então foi muito emocionante, principalmente essa parte. Ela vou ficar emocionada de novo, não posso. Não posso. Mas, assim, muito, muito legal. E agora, fala um pouquinho, né, quando vai sair essa nova temporada do Unidade Básica, né? É uma série. Sai, a gente tá gravando agora, vai ser lançada no 2º semestre do ano que vem. Ah, que bom. E aqui nos Estados Unidos a gente consegue assistir? Pela Globoplay. Fala um pouquinho dessa série pra gente aqui. E eu sei que não pode dar spoiler da temporada 3, mas pode falar um pouquinho da temporada 1 e da temporada 2. Então, a Unidade Básica está disponível no Globoplay, 1ª e 2ª temporada. A gente está gravando a 3ª. São os protagonistas, sou eu e o Caco Ciocler, que é a doutora Laura e o doutor Paulo. E Carlota Joaquina, que faz uma enfermeira Beth, e Vinícius de Oliveira, um agente comunitário. Nós somos a equipe da Unidade Básica de Saúde
E vivemos várias aventuras na primeira e na segunda temporada. A gente traz esse universo da atenção primária no Brasil, das UBSs, e faz uma discussão sobre esse universo que agora está mais conhecido pelos brasileiros depois da pandemia, que todo mundo foi se vacinar na sua UBS. Então, a terceira temporada que a gente está gravando agora é uma temporada sobre a pandemia. Começa o primeiro episódio ali quando começou a chegar no Brasil e termina quando chega a vacina. Então, é bem 2020. Essas entrevistas todas que a gente fez para o documentário foram material de pesquisa, então as histórias são baseadas em fatos reais, e acho que vai ser uma temporada bem forte, assim, porque vai trazer tudo que a gente viveu aqui no Brasil a partir do ponto de vista das unidades básicas de saúde. Olha só que interessante, muito interessante. Não sabia, não conhecia a série. A Unidade Básica foi a primeira série médica brasileira, né? A gente começou lá atrás, em 2015, 2016, e ela entra nessa tradição de séries médicas que são muito famosas no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos têm muitas séries que são famosas no Brasil também, mas a gente tenta trazer um outro universo que não é do hospital, né? Da especialidade, mas é de uma unidade básica de saúde que está na periferia de São Paulo, e os casos que chegam são casos comuns, então diabetes, hipertensão, mas a gente mostra como eles são comuns, mas não são fáceis de serem resolvidos, porque envolvem mudança da vida da pessoa, né? Das condições que ela tem, como ela mora, como ela se alimenta, como ela trabalha. Então, é uma série que tenta discutir, né? Como essas questões têm a ver com a saúde, com a doença, através de casos. Cada episódio é uma história, tem esses personagens principais, que estão em todas as temporadas, mas cada episódio chega um caso novo, então o episódio termina no episódio mesmo, então você pode assistir os episódios separados, são 8 episódios na primeira, 8 na segunda, e agora a gente está gravando mais 8 na terceira. Interessante, muito legal, muito bacana. Helena, Ana, é um prazer ter conversado com vocês. Vou ver Helena hoje à noite de novo. Muito sucesso para vocês, muito boa sorte nas suas gravações aí, Ana, e boa sorte para as duas, que esse documentário seja escolhido. Tô aqui torcendo, gente. Muito feliz. Muito obrigada, Jana. Muito obrigada. Pela sua tranquilidade, pela sua emoção, é muito legal. Foi muito legal conversar. Obrigada mesmo, e muito sucesso para vocês. E eu vejo você hoje à noite, Helena. Epa! Vamos lá. E um dia você vem para cá também, Ana. Vem tomar um café com a gente. Na próxima ela vem. Não, na verdade, assim. Bem, né, Jana? Na verdade, assim, o documentário vai ser escolhido e você vai vir aqui para o Oscar. Então, por favor. Já vai preparando. Já vai preparando o vestido. Aí sim, né? Aí sim. Um beijão para vocês. If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.